Quarta-feira, irmãos. Então a voz começa a ficar muito cansada. Muito obrigado, filho. Deu. Ficou bem agora. Então, esse missionário me levou para os Estados Unidos e ali eu desenvolvi. No final desse período, aqueles irmãos pensavam em que eu fosse fazer um seminário lá nos Estados Unidos. E o missionário, o irmão Bob Curry, que era um dos missionários que me levou, da missão que me levou, era amigo do pessoal da Christ for the Nations em Dallas e queriam me levar para aquele seminário. Chegaram a falar e ventilar essa possibilidade, e eu já estava aprendendo inglês, já estava com bom inglês, ia me posicionar para aquilo. Me levaram para a Califórnia, e foi assim uma festa, né? Eu amei os Estados Unidos, e estava lá todo feliz. Mas aconteceu uma coisa: meu pai teve um derrame cerebral e caiu numa cama, e as dificuldades de transferência de pensão, do que ele recebia, aposentá-lo no exército, foi uma coisa muito complicada, que leva tempo, e minha mãe estava por meses sem receber salário, foi trabalhar de faxineira, que era a única coisa que ela sabia fazer e podia trabalhar. Pegou um emprego na prefeitura, foi trabalhar de madrugada limpando o prédio da prefeitura, e eu fiquei sabendo daquilo, irmãos, fiquei muito chocado, e eu dormia pensando naquilo, como estão os meus irmãos. Soube que minha irmã mais velha também precisou ir trabalhar, conseguiu um trabalho numa loja, e assim por diante, e eu ali, sonhando, vivendo minha vida, Deus começou a falar no meu coração: volta para cuidar da tua família. Eu comecei a ter aquilo como um peso, uma carga, e não deu outra, irmãos. Eu desisti de todos os planos, todos os sonhos, e naquele mesmo ano voltei para casa, em Porto Alegre, e voltei com o intuito de ficar, de cuidar, de estar junto com o meu irmão mais velho, de ficar com a minha casa, cuidar da minha casa. Isso trouxe muita bênção na minha vida. Eu conto isso, irmãos, porque isso é um fruto natural de quem tem uma aliança com a família. O que você não pensa em você mesmo, você é parte de algo que Deus construiu. Amém. De uma das alianças que o Senhor quer que a gente guarde bem no fundo do peito. Por isso a palavra diz que filhos devem ser obedientes aos vossos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. A aliança é uma aliança de honra. Uma aliança de honra. Nós temos duas avós. Eu tenho minha avó e a Rosana tem a avó dela. As duas têm 98 anos. E as duas já estão bem fraquinhas, mas a aliança de honra que nós temos com os nossos avós é de cuidado, é de amor. Isso faz parte da aliança que Deus fez de forma natural na família, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Porque quando nós honramos, existe bênção de longevidade. Quem honra pai e mãe tem dias longos sobre a face da terra. Glória ao Senhor. Para que se prolonguem os teus dias. Diga ao seu irmão: teus dias vão se prolongar. Teus dias vão se prolongar se você honrar seu. Nenhuma seta qualquer banal desse mundo vai te atingir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Eu lembro em 1996, eu estava ministrando em Cuba, e minha esposa foi assaltada na porta de casa, e levou-lhe um tiro de 38, estava grávida de 8 meses do nosso filho André, e ela foi entre a vida e a morte para um hospital, para tentar salvar ou a vida dela ou a vida do bebê, que a coisa foi séria. Aquela bala entrou pelo seu ombro e se alojou entre o pulmão e o coração, e foi uma coisa terrível, irmãos. Foi um tempo de muita luta para nós. No meio do ministério, eu estava ministrando em Cuba, em Havana, mas eu lembrei de uma coisa. Minha esposa, irmãos, ela sempre honrou seu pai e sua mãe de uma maneira tremenda, e eu lembrava disso. Senhor, a Rosana ama tanto aqueles pais, eu profetizo sobre ela longos dias de vida, isso não vai ser para a morte. Comecei a profetizar a bênção, a vida, e foi o que aconteceu. Deus a salvou no último minuto, né? Sobrenaturalmente, aquilo não deu nenhuma hemorragia, a bala se ficou naquele lugar, sem causar nem problema no coração, nem no pulmão, ficou ali no meio, alojadinha, e os médicos disseram que o próprio corpo vai
fazer uma proteção, e está lá até hoje, irmãos. E ela se salvou, e o André se salvou, não teve nenhuma hemorragia majoritária, a bala passou no meio das duas grandes veias que passa aqui no braço, a bala entrou pelo meio das duas. O médico disse, nunca tinha visto aquilo, a maneira que aquele projétil entrou no corpo da Rosana, sem causar nenhum transtorno maior do que quebrar um osso e dar um grande susto na gente, porque Deus protegeu. Mas eu tenho certeza que esse tipo de proteção tem bênção do Senhor. Quando nós guardamos as alianças de Deus, a vida começa a ficar debaixo de bênção, de uma bênção que nós não sabemos mensurar, que só a eternidade mede, só a eternidade protege, só a graça e o amor do Senhor é que tem o controle desse tipo de bênção. Glória ao Senhor. Mas todo cristão tem que saber, aleluia, que Deus nos colocou numa família para sermos bênção. Amém. A gente começa recebendo bênção, né? O pai carregando, mamãe carregando, vovô carregando, vovó carregando, cuidando noite adentro, cuidando e protegendo e amando, e chega na hora, pai leva e traz, mãe, época de escola, leva atrás, daí começa a fazer piano, começa a fazer violino, leva e traz, tem aquele compromisso, e todos sabem do que eu estou falando. Mas chega uma hora, irmãos, que quem leva e traz é nós. Agora com meu sogro e minha sogra, já é nós que estamos levando e trazendo. Vai lá, busca a avó. O André, né, já está dirigindo e diz, vai lá, busca a avó, leva o avô para cá, leva a avó para lá. E é assim, irmãos, a vida é assim. Glória ao Senhor, Deus nos pôs na família para ser assim, um lugar de amor e de cuidado todo o tempo. Família tem que ser um lugar de amor e de cuidado todo o tempo. É essa a aliança de Deus, aleluia. Por isso essa palavra que vem com força, honra. Aleluia. Honra é quando nós damos espontaneamente e de coração a alguém aquilo que ela merece. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Teus pais recebam honra, sua família receba honra, teus filhos recebam honra, e vamos ver que tua esposa e esposo recebam honra. Essa aliança que temos com a família, irmãos, ela se transfere de forma muito linda para o casamento. Eu não conheço nenhum casal que se casou, a não ser em situação muito extrema, que se casou para ser infeliz. Todos aqui, quantos são casados? Deixa eu ver, erga a sua mão. Todos vocês casaram para ser felizes. Amém. Junto com a mulher da sua mocidade, como a palavra fala. É uma aliança que Deus coloca, uma aliança maravilhosa, irmãos. Eu que estava vindo de uma família destruída, casei com uma mulher que foi gerada em um lar muito estável, muito abençoado, onde pai e mãe se amam, se amavam e ainda se amam, honraram seus avós que também se amavam e viveram ali naquela casa feliz, com princípios e valores cristãos do Senhor. Mas eu vim de uma casa complicada, com valores estranhos, que já tinha experimentado coisas do mundo, mas eu fui ensinado, muito bem ensinado pelos meus pastores, a chegar numa casa para honrar a minha esposa, para amar. E cheguei na minha casa entendendo que o casamento é uma aliança de Deus, que não é para ser rompida. Deus fez o casamento para ser uma aliança de amor, e o plano de Deus não é que o casamento se rompa. O divórcio é um tropeço da sociedade, irmãos, que muitas pessoas infelizmente tropeçam, mas Deus não fez para ser assim. Amém. Eu quero ler com vocês o texto de Malaquias, versículo 13, que Deus fala para o seu povo. Irmãos, isso está no fim do Velho Testamento. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança, digam comigo, da aliança, entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da tua aliança. Olha como Deus chama a esposa, irmão.
a mulher da tua aliança. Ah, mas eu me casei no mundo. É a mulher da tua aliança. Ah, eu me casei lá no centro não sei do que. É a mulher da tua aliança. Quando fazemos uma aliança com uma pessoa, uma aliança de casamento, Deus a tem em alto preço. E Deus faz para ser uma coisa séria, onde vão ser gerados nossos filhos, e todas as outras alianças vão fazer parte desta aliança nascida dentro da nossa casa. Isso é um fruto direto da aliança entre um homem e uma mulher. A mulher da sua aliança não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Porquanto tenha cuidado aqui, essa busca de Deus piedosa, quer dizer que é cheia, repleta do amor, da piedade, da bondade, da misericórdia de Deus, que é o que deve se refletir dentro de uma casa. A descendência do homem, não só do povo de Israel, mas de qualquer pessoa, e hoje inseridos na nova aliança de amor com o Senhor Jesus, nós temos esse mesmo contexto, porque Deus continua fazendo da família um lugar de bênção, um lugar de honra. Amém. Porque o Senhor, porque buscava uma descendência piedosa, portanto, tenha cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobra de violência suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, tenha cuidado e não sejam infiéis. Agora vamos lá para o ensino de Jesus, em Mateus 19. O meu assunto aqui, irmãos, não é divórcio. Isso eu não vou versar. É a aliança do casamento. Mateus 19, versículo 13. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando-o, perguntaram: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a base da aliança do casamento. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe aquilo que Deus ajuntou. E os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Respondeu Jesus: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos os aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles que isso lhe é dado. Porque há eunucos de nascença. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Aonde Jesus vai com esse assunto? Porque há eunucos de nascença, outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Jesus vai da aliança à separação. Primeiro, quando Jesus diz: a não ser por causa que o homem pode deixar sua mulher e casar, possivelmente casar com outra, só por causa de relações sexuais ilícitas. Sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Porque já tinha legislação para relação sexual ilícita. Na época de Jesus, quando uma pessoa era pega em imoralidade sexual, principalmente no casamento, essa pessoa era apedrejada e morta, era retirada do meio do povo de Deus. Então, essa lei existia. Isso era o que acontecia com quem adulterava. Por isso que Jesus disse que o repúdio, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. A não ser por essa causa, porque por essa causa
quem cometia adultério era morto, era retirado do povo de Deus. Mas Deus vai longe, que a aliança era tão profunda do casamento, que se acontecesse alguma coisa de uma separação com o casamento, o que Jesus coloca aqui, se tornam eunucos diante do Senhor. E eu conheço muitos homens e mulheres que se tornaram eunucos diante de Deus. A gente pensa que isso não é possível. É possível sim, porque você leva a sério. Teve um tropeço no casamento, mas a sua aliança continua diante de Deus. E eu vou mais longe, irmãos, eu vou mais longe, porque a igreja é um lugar que sempre crê na restauração de uma aliança, mesmo quebrada. Mês passado eu e Rosana participamos de um casal de discípulos que há alguns anos atrás se separaram de maneira horrível, com briga, com litígio, com separação de bens, com pagamento de indenização, e essa mulher foi com outro homem viver a vida, e aquele rapaz estava se guardando e buscando no Senhor a restauração da sua vida, e já pensando até num outro relacionamento. E quando Deus tocou na vida dessa moça, dessa mulher, lá no meio do pecado onde ela estava, e ela disse: eu vou restaurar minha casa, meu casamento. E ligou para aquele moço, e ele estava orando: Senhor, manda alguém para cuidar dos nossos filhos, uma mulher que ama os meus filhos, né? E um dia recebeu o telefonema da sua esposa, com quem tinha brigado, já separado, e já dado dinheiro, e isso e aquilo. E essa mulher disse: não é a vida que Deus nos deu, vamos restaurar nossa casa. E os dois começaram o processo de restauração, que terminou num casamento maravilhoso. Mês passado, a Rosana e eu fomos de Porto Alegre, e na frente vinham 3 crianças, os filhos desses casais, um já jovenzinho, 2 crianças pequenas, 9 e 7 anos, e a de 7 anos trazia uma placa: pai, estamos trazendo a mãe de volta para casa. Glória a Deus. É possível essas coisas, irmãos. E o pastor Paulo Mazzoni postou nas mídias sociais, pastor de uma grande igreja em Belo Horizonte, o recasamento de um casal separado há 18 anos, que quiseram retornar sua aliança. Deus faz esses milagres, irmãos, quando a gente crê e vive dentro da bênção da aliança. É isso que Deus faz. A aliança é uma coisa protegida por Deus. Toda aliança é algo que é guardado por Deus nos anais eternos. Aleluia, glória ao Senhor. Está escrito, a palavra diz que Deus se faz presente na aliança de um homem com a sua mulher. Deus estava lá presente quando você se casou, principalmente quando você se casa no altar de Deus. E muitos já no ministério, como eu, servindo ao Senhor, ali Deus está presente. Não adianta você querer banalizar: ah não, foi uma coisa da emoção. Não, meus amados, Deus está presente na aliança de um homem com a sua esposa. Amém. E Deus quer que essa aliança seja guardada. Amém. Ela precisa ser guardada, irmãos, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem os desentendimentos. Você tem que lembrar sempre da aliança. Sentimentos passam, todos os sentimentos que nós temos. A alma é feita de emoções, de intelecto e de vontade. Muitas vezes o relacionamento de um homem tranca nas emoções, não sente mais emoção, não sente mais aquele sentimento de amor, né? Aquela paixão doida. Aquilo passa. E para quem sabe, até o sexo, irmãos, chega numa certa época que ele já não é o tchan. A motoca fica cansadinha, não sobe mais a lomba com tanta facilidade. É assim. Daí surge uma barriguinha, surge umas rugas, mas Deus faz as coisas perfeitas. Na medida que a mulher vai tendo um pouquinho mais de ruga, o olho do homem vai ficando cada vez pior, precisando de óculos bifocal, trifocal, né? Quando não vejo mais ruga nenhuma, irmão, está todo mundo bonitinho. Se eu tiro meu óculos na hora de deitar, Rosana começa: estou com ruga aqui, não estou vendo nada, está com Photoshop, Rosana. É que Deus colocou um Photoshop nos meus olhos, só com óculos que dá para ver alguma ruga. Na perfeição de Deus, Deus vai fazendo dessa maneira. Amém.
Glória a Deus. Vai mudando as estações, mas o que Deus quer é guardar a aliança entre um homem e uma mulher. Amém. Glória ao Senhor Jesus. A estação, então, os sentimentos vão mudando, o intelecto vai mudando, você vai entendendo as coisas de outra maneira, você vai tendo outros valores, outros princípios, e dependendo da alimentação, a gente vai comendo tanta porcaria que vai banalizando a aliança aqui, ó irmãos, na porcaria, nas novelas, nos princípios, nos valores desse mundo, que vão entrando e vão maculando o teu entendimento dado pela palavra de como sustentar a aliança. Por isso nós temos que cuidar das nossas emoções. Amém. Como você cuida as emoções? Você cuida as suas emoções com a palavra do Senhor, com fortalecer a palavra de Deus dentro do teu coração, os princípios e os valores de Deus dentro do seu coração. É assim que você cuida da aliança dentro das suas emoções, em buscar as emoções de Deus, não as emoções do mundo. Tem muita gente que fica aí visualizando, que fica tentando trazer para o seu casamento as emoções do mundo, que não são as emoções de Deus. Amém. Eu vou dizer uma coisa sobre as emoções de Deus no casamento: elas sempre são puras. Amém. Elas sempre são verdadeiras, são íntegras, enchem a nossa vida de riqueza, aleluia, trazem um mútuo consentimento com a base no amor, não com base no que se vê na internet, do que o mundo prega, que é o sexo, que é o prazer. Não, o mútuo consentimento do crente num casamento tem a ver com os valores de Deus, na palavra de Deus, com a pureza e a santidade. Amém. Glória a Deus. Tudo que Deus quis é santo. Amém. E o sexo é algo santo. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O sexo é algo santo na vida de um casal. Por isso a palavra diz: o leito seja sem mácula. O povo é povo de propriedade exclusiva de ser Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus quis um povo santo. Deus sempre fala das coisas santas, de mão limpa. O matrimônio digno de toda honra é o nosso casamento, um lugar de honra, de bênção. Essa aliança é cercada com a bênção de Deus. Então nós temos que trazer esse sentimento de bênção para a nossa aliança. É assim que ela se firma. Então ela se firma com as emoções direcionadas por Deus, com o nosso intelecto alimentado pelas coisas e pelos valores de Deus, e pela nossa vontade submetida ao Senhor. Amém. A importância de você conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida está aqui: que você guarde a aliança da fidelidade no seu casamento. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E você vê como Deus firma isso em Gênesis 6,18. Lá quando vão entrar na arca: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Qual é a aliança de Deus com Noé? Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos. E esse texto é repetido lá em Atos 16, quando Paulo está falando com o rei Agripa. Ele repete exatamente, ipsis literis, o mesmo texto. Atos 16:31. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Olha aonde Paulo vai buscar a aliança. Vai buscar a aliança da família. Estabelecerei minha aliança: entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Coisa linda, irmãos. Deus reafirmando a importância, a aliança de Deus com Noé, que preservou toda a humanidade. Tem a ver com a família. Amém. Tem a ver não só com a família, tem a ver com o casamento dele, sua mulher, os filhos e as mulheres dos filhos. Glória ao Senhor, que Deus estava protegendo. Deus não estava dizendo que aquelas mulheres vieram não sei de onde, eram cananeias, eram daqui, de lá. Não, eram esposas, e Deus estava protegendo aquela aliança e fortalecendo e ratificando no Novo Testamento a importância da família, da aliança de Deus com a família de Noé e com os seus filhos. Então, essa aliança, meus amados, com a família, com a esposa, é para ser guardada, protegida. Glória ao Senhor Jesus. A igreja tem que aprender a voltar a proteger o casamento, irmãos, a valorizar, a cuidar, a lutar pelos casamentos. Você lute pelo seu casamento, saiba que tem uma bênção de Deus
nesta aliança que você tem com o seu esposo, que você tem com a sua esposa. Não faça nada que possa ferir esta aliança. Deixa Deus cuidar desta aliança. Coloque hoje diante do Senhor a aliança do seu casamento como algo santo e puro diante de Deus. Amém, amado? Amém. Glória ao Senhor. Glória Jesus. a Deus. Muitas vezes na minha vida, nesses 37 anos de casado, irmãos, nosso casamento, eu não vou dizer que balançou muito, mas várias vezes, principalmente nos primeiros anos, Rosana vinha de onde ela vinha e eu de onde eu vinha, nós tínhamos, os nossos hábitos começaram a gerar muitos conflitos, e que começaram a balançar, né? Nunca pensamos numa separação, nunca dissemos que casei com a pessoa errada, eu nunca falei isso, nem ela. Mas quando eu deixava as meias dentro do sapato, que ela achou a minha gaveta de sapatos com 5 sapatos com meia dentro, inclusive um tênis, coisa mais fedorenta do mundo, aquilo machucava demais. Aquilo causou muito problema, teve que ir para o meu pastor, ela me entregou para o pastor. E entregou chorando, aquilo causava uma grande, porque ela já tinha me falado não sei quantas vezes para não fazer aquilo, eu continuava fazendo. E algumas outras coisas de higiene, eu vivia azento. Ela um dia me disse, se seu nome não fosse Azaf, seria Chulé. Porque asa tu já tem na asa e no nome, mas podia ser chulete também, para termos dois. Que trocadilho inteligente, hein, irmão? Criativa, extremamente criativa. Depois vocês não falem com ela quando ela vier aqui. Não sei que disse para ele que seria chulete. Ela vai me matar. Fica contando essas besteiras. Tu que falou. Sim. Mas nós tivemos problemas, irmãos. Tivemos problemas depois, quando chega a nossa filha especial, não é fácil com um casal. Eu pensava e falava, né, que o melhor lugar para a Aurora seria colocar numa casa especializada que cuida de crianças especiais. E a Rosana dizia, não, eu quero cuidar dela em casa, eu quero desenvolvê-la em casa. E a gente teve atrito sobre isso, eu queria levar para um lugar especial, onde a criança ficava, e lá desenvolvia do jeito que as escolas fazem. Mas que bom que ela ficou em casa. Que chegamos num acordo e a Aurora foi prosperada dentro de casa, cuidada, e ainda é cuidada e prosperada, mesmo sendo uma criança com deficiência, é prosperada dentro da nossa casa. Então, a casa passa por lutas, o casamento passa por lutas, desentendimento. Às vezes a esposa quer gastar um pouquinho mais do que o marido acha que deve gastar, gera conflitos. Na criação dos filhos, nos desafios, né? Com os filhos é muito comum os conflitos. Mas você não pode deixar os conflitos atingir a aliança. A aliança está acima de sentimentos, de pensamentos, da vontade, dos conflitos, das compreensões. Nós temos uma aliança, isso é o valor maior de um casamento, e o que Deus fala na sua palavra é que o casamento é um valor maior, que tem base em deixar o homem pai e mãe, isto é, você sai da jurisdição de onde você estava e entra numa nova jurisdição. Você deixa aquela aliança de pai e mãe um pouquinho lá guardada, porque depois de casado tem outra conotação, mais de cuidado, de amor, e você vai na sua casa, onde você se faz uma só carne com a sua esposa, e aquilo ali é um novo núcleo de bênção, de honra e de amor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória. E que bom que você pode vencer isso. Essa é uma vitória e é algo que você refaz e revaloriza e redimensiona todos os dias. Amém. Uma das maiores desgraças do casamento, irmãos, e que macula a aliança, chama-se valor. Quando um não dá mais valor ao outro. Uma dos sintomas mais profundos de
de que a aliança está sendo atingida é quando o marido não valoriza mais sua esposa e a esposa não valoriza mais o seu marido. Isso tem que ser restaurado diante de Deus, irmãos. Amém. O resgate do valor, que é a coisa mais importante, porque isso atinge direto os nossos filhos. Quando um pai não valoriza mais a mãe não valoriza mais o pai, quem é roubado no valor são os filhos. Esses filhos começam a ser sem valor também, eles começam a perder o valor próprio, eles começam a ver, e a mãe fala mal do pai para os filhos, e os filhos, e o pai fala mal da mãe para os filhos. Aonde vai perdendo o valor? É no coração das crianças, dos nossos filhos. Eu tenho uma filha, irmãos, essa filha especial, ela é lá em cima de autoestima, isso mesmo, obrigado, irmão. Ela tem uma autoestima, ela é uma menina especial, mas ela tem uma autoestima tremenda. Nunca ninguém vai dizer para a Aurora que ela é qualquer coisa ruim. Ela sabe que ela é uma pessoa maravilhosa, amada. Um dia a Ana Paula Valadão ligou para a nossa casa, conheceu a Aurora, e tivemos um tempo de comunhão lá na Lagoinha, e poucas semanas depois a Ana ligou e deixou gravado na nossa secretária eletrônica, dizendo: Aurora, olha a música que eu compus para você. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. E onde a Aurora está, a Ana Paula Valadão canta essa música para a Aurora, cantando para ela. Onde a gente estiver e a Ana está, ela canta a música que a Aurora inspirou no coração dela. Glória ao Senhor Jesus. Então, essa menina, mesmo especial, irmãos, ela foi criada com alto valor, de autoestima. Sabe por quê? Pai e mãe se honram e valorizam, e juntos valorizaram esse filho com deficiência. O outro nem precisa valorizar, irmãos. O outro toca violino, toca em orquestra, sola, isso, canta, compõe música, grava já comigo, viaja pelo mundo afora conosco. Foi gravar o Diante do Trono lá em Jerusalém. Ele é aquele violinista que começa o disco Tetelestai do Diante do Trono. Então o André, Deus já colocou numa situação, mas a Aurora, uma criança especial, irmãos, como precisa de valor. Um filho com dificuldade, com necessidades, como precisam de valor. Aonde eles ganham esse valor? De pai e mãe. E pai nenhum consegue valorizar um filho se não consegue valorizar a sua esposa, se não consegue valorizar o seu marido. Então, restaure o valor dentro da tua casa, dentro da tua aliança. Aleluia. Porque na hora que você valoriza uma esposa, você está se valorizando, meu irmão. Na hora que você valoriza o marido, você está valorizando, porque a palavra diz, Jesus diz, vocês são uma só carne. Ser uma só carne é ser um instrumento de bênção, de cuidado, de proteção um do outro. Eu viajo muito, talvez seja uma das pessoas que viajam muito, meus amados, mas perguntem para a minha família se eles se sentem desprotegidos. Primeiro que Deus me deu a graça de levar minha casa para dentro de um bunker espiritual. Nós, todos os pastores, construímos um edifício, que antes eu não morava nesse edifício, era um outro pastor, mas foi o único pastor que foi embora da nossa congregação, e ele vendeu o apartamento para mim, e eu fui morar lá junto com os meus pastores, e ali nós cuidamos, protegemos uns aos outros. E a minha vida de família, irmão, sempre foi pautada pelo amor, pela honra, pelo cuidado. Nunca deixei minha casa se degringolar em nada, nem as coisas físicas, nem as coisas espirituais, nem a disciplina dos filhos, nem o cuidado do coração da esposa, que quando se viaja muito, a esposa tem que ser muito bem cuidada e protegida. Eu digo isso para quem tem ministério como o meu, eu sempre falo para pastores. E no ministério, as nossas esposas têm que ser protegidas, mesmo na igreja local. Glória ao Senhor Jesus. E as mulheres que trabalham fora, elas têm que ser protegidas pelos seus maridos, guardadas, amparadas, supridas em tudo. Amém. Dentro de casa. Isso é proteção, porque são uma só carne e querem guardar a aliança. Amém. Que Deus tem nos dado. Amém, amém, amados?